a arte de sonhar. Logicamente, os bons sonhos é agradabilíssimo, porque a nossa mente ela está produzindo endorfinas ao sonharmos. Fantástico! Mas veja bem, são apenas sonhos. Apesar de serem belos, eles são insólitos, duram só um momento, portanto, muito passageiros. Alguns minutos, no meio de uma noite, em que você conseguiu descansar. Ainda que alguns nem conseguem descansar, mas têm sonhos. São sonhos confusos, que não dá para se entender nada. É sinal de cansaço. Muitas vezes produção de cortisol e um pouco de noradrenalina, dormindo. E nenhum dos nossos sonhos se tornará em realidade, simplesmente porque nós os tivemos. Amado amigo e amiga de oração, somente o esforço que qualquer um de nós podemos e devemos despreender poderá realizar além dos nossos sonhos. E assim as coisas verdadeiramente acontecerão. Todo o poder divino, sem esforço humano, é vão, diz escritos proféticos, como o lar das famílias de Deus, página 216. Alguns, todavia, começam a marchar. Eu quero realizar projetos na minha vida. E marcham mais. Mas presta atenção. Não importa a velocidade, mas sim a determinação para nunca parar. Até que você pise em ruas de ouro, numa cidade de ouro cristal. Ali, acabou a primeira parte. O resto são milhares de partes extraordinárias. Mas você pode começar aqui e agora. Eu confesso para você, eu estou começando a experimentar aqui e agora essas maravilhas dos céus. Em marcha, franca marcha para o alto. Mas você precisa ter ciência da necessidade de operacionalizar a tua mente com criatividade. Utilize-a mais. Se você não está sabendo como, peça a Deus: Senhor, me ensine a despertar criatividade positiva, construtiva, realizável. Porque está escrito: pede e dar-se-vos-á, Mateus 7,7, Evangelho. E quanto mais você se utilizar da criatividade, em especial quando vem do alto, quando desce do Pai das Luzes, Tiago 1,17, então mais você vai aprender a recepcioná-la em forma de insights, de luzes. Assim eu as recebo. Vem luminosamente, faixos de luzes, para que façamos isso, façamos aquilo, experimentamos aquilo outro, que é fantástico. Você acaba fazendo coisas que você nem imaginava que eram capazes de serem realizadas. E não por meio exatamente de você. Você é um condutor. É um instrumento para operacionalizar essa criatividade. Mas a inspiração também vem do alto, daquele que não tem sombra nem variação. De novo, Tiago 1,17. João 11,40. Sim, é algo que deixa alguns sem palavras. Eu sou um desses. Às vezes eu fico de boca aberta, tentando compreender o tamanho da sede de Deus em atender seus filhinhos. Mas também é importante ter consciência que tentar mudar a opinião dos outros é perda de tempo. Você não deve se importar com o que eles pensam, sobretudo de você. Faça o teu melhor e marche. Há trabalho duro para ser feito. E
Qualquer tipo de crítica não vai servir para nada. Fizeram um experimento na Austrália com um grupo de homens que possuíam algum tipo de dificuldade, como deficiências. Então, armou-se uma torre alta. E todos foram, então, seguramente preparados para escalar a torre. Esse grupo, havia mais ou menos umas 35 pessoas. Elas, então, foram preparadas por bombeiros, pessoas que tinham alguma habilidade, acreditavam que podiam subir aquela torre. É uma torre com várias escadas, mas em lugares diferentes. Eles teriam que usar um pouco também do seu raciocínio, né, para chegar e perceber qual a forma mais ágil de chegar ali em cima, do topo, porque este receberia o grande prêmio. Então, enquanto eles subiam, alguém estaria, através de um alto-falante, falando com eles. Então, começou a acontecer a subida. E a pessoa que narrava dizia que eles não tinham que se esforçar, que era um pouco perigoso, que eles tinham que parar, que eles tinham que prestar atenção, que eles tinham que descansar um pouco, que se eles não se sentissem capazes de subir, que eles retornassem e que eles não se esforçassem tanto para não correr riscos. Você sabe quem ganhou? Foram 3. Chegaram juntos. 3 pessoas que tinham deficiências. Esses 3 eram os únicos surdos. Surdos! Não ouviram aquelas palavras. Eles atingiram o topo. Então, pelo amor de Deus, o que você está ouvindo que está impedindo você de prosseguir e de subir a ponte da tua vida, o topo da tua vida? Eu descobri, Fernando Lux, que o encanto de subir ao topo não está necessariamente quando você chega lá em cima, mas enquanto você está escalando a escarpa. Tudo que você está aprendendo, e nós estamos escalando junto, minha irmã, juntos. Meu irmão, já chegaremos, se pararmos de ouvir o que o mundo está dizendo. Eu prefiro ouvir Deus, porque todas as palavras dele são áureas para mim, porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e voarão com asas como águias. Não é asas de pombinho, não é asas de pato, nem de galinha, nem de pardal, mas é de águias. Aleluia! Eu sou um recebedor. E ergo as mãos aos céus. A minha mente, a tua mente, a nossa mente requer estímulos, não pautas desanimadoras. Isso constantemente, para que eu possa atingir os ideais de Deus para a minha vida, que são muitíssimos elevados para cada um de nós. Amém? Mas se você é um daqueles que é detido por causa de críticas, então lembre-se sempre que só há uma maneira de você não ser criticado jamais. Basta que você não faça. Basta que você não fale. E basta que você não seja. Ninguém criticará mais você. Eu jamais aconselharia qualquer pessoa que é importante para mim a experimentar isto. Você é importante para mim. Agora, nessa madrugada, por exemplo, eu não tive tempo de fazer um monte de coisa nesse dia. E podia já ter feito. Deus sabe, eu estou diante de Deus e dos anjos. Mas eu continuo abrindo mão para receber de Deus uma palavra e passar para você pensar a respeito, meditar nela. O que eu faço com essa palavra? Eu estou aqui em nome de Jesus para mudar o meu e o teu cenário. Eu não sou daqueles que se conformam com este mundo.
e nem com o destino que o mundo tem para mim, e nem para você. Agora, eu quero aquele que Deus preparou para mim. E esse, da mesma forma, usando o ensino apostólico e que Cristo colocou no coração dos homens de boa vontade. E eu quero aprender a ser um desses homens, ainda que eu esteja longe disso. Tudo o que você querer que os homens vos façam, faça você também a eles. Então, eu estou te oferecendo o que eu quero para mim. Eu nunca passaria aqui algo que eu não estou experimentando e muitas coisas que eu já estou vivendo. Nós estamos em um outro evangelismo, numa semana de conferências, de encontros com Deus, esta vez em São Paulo. Está sendo maravilhoso. Deus está falando o tempo inteiro para mim. Eu saio de lá abismado, estupefato com o que Deus está dizendo, limpando meu coração, colocando coisas áureas, coisas novas, para que eu possa gastar tudo até o talo com Ele. É maravilhoso servir esse Deus, que é meu Pai, meu Paizinho, teu também, que em nome de Jesus, pelos méritos de Jesus, opera obras maravilhosas. E é isso que eu quero compartilhar com você. É isso. 7.486 promessas garantidas e seladas sob a insígnia de que fator? É este o tema que eu estou tratando com você nesta 10ª exposição de fundamentos. E nós entramos na crucifixão. Cristo iria arriscar tudo por nada? Será que você poderia acreditar que foi em vão a morte de Deus? Se bem que para muitos vai ser. Terrivelmente vai ser. Ninguém vai se perder. Ninguém. Pelos pecados que cometeram. Porque existe o Espírito Santo, o adorável Consolador, o único que pode convencer do pecado, justiça, juízo e da verdade. Agora, quando Ele atua, você muda. Eu mudei. Muitos mudaram. E você também pode. Agora, muitos, uma massa inacreditável, igual a areia do mar, Apocalipse 20, verso 8, vão perder a eternidade. Não, repito, não pelos pecados praticados, mas por terem rejeitado o perdão de Deus, aceitando a Jesus. Aceitar a Cristo é dizer, me perdoa, me perdoa. Nossos pecados não teriam perdão se não fosse pelo sangue derramado. Olha o poder do sangue! E quando você recebe a absolvição, teu nome entra no livro da vida do Cordeiro. E a estes, os céus inteiros conspiram a favor. Conspirar é uma forma de dizer como fazê-lo feliz, como realizar os mais lindos planos, como fazer viver sonhos que pareciam ser impossíveis. Impossíveis. Sim, lidar com a impossibilidade humana é só um dos pequeninos atributos de Deus. Aleluia! Ó eterno Pai, 19:26 do Evangelho de Mateus, 1:37 de Lucas, 32:27 de Jeremias. Então você deve, se você crer, começar a arrumar vasilhas vazias, porque essa madrugada Deus poderá enchê-las de azeite. Amém? E esse azeite tem nome. Você se lembra? Vamos para a cruz. Não para nos pormos lá. Não precisa. Alguém já se pôs no meu e no teu lugar. E justamente aquele que nunca mereceu a cruz.
depois que Simão o Cirineu começou a ajudar Jesus a carregar a cruz, na verdade ele levava sozinho. Cruz tão pesada, para Jesus totalmente depauperado. Uma noite anterior terrível, massacrante. As chicoteadas, o sangue perdido, as poças de sangue do caminho, as moscas que pousavam, as gusparadas que atingiam seu coração, as palavras de escárnio, de deboche. Você já foi debochado? Já fizeram bullying com você? Olha para Jesus. Agarre-se nas suas palavras. É o que eu faço a cada dia. Então, ele tentava levar a cruz. E ele ia se arrastando para aquela cruz. Ele caía e levava mais chicotadas. Mas a população chegava perto e chutava. Leve a cruz. E mais gusparadas. E mais chicotadas. Será que você aguentaria? Por que você reclama tanto então? Por quê? Eu estou aqui pensando se da minha boca deveria de sair qualquer palavra que não edifique, qualquer murmuração. Você está entendendo? Eu me sinto constrangidíssimo. 5,14 de 2 Coríntios me toca o coração. Dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar. Jesus estava sendo arrastado até o Gólgota, que é um lugar chamado Calvário, em hebraico, onde ele seria posto na cruz, com um objeto reles abominável. Aliás, ele representava o pecado do mundo inteiro. 2 Coríntios 5:21. E com ele margeavam mais 2 homens que eram ladrões, de fato. E colocaram as cruzes, todas deitadas ao chão. Cristo foi pregado primeiro. Nós já narramos isso ontem. E depois de pregado, eles puxam a cruz com uma corda. Arrastam um pouquinho para calibrar a entrada no buraco. Um buraco aproximadamente de 1 metro de profundidade. Talvez 1,5 metros, segundo os historiadores Flávio Josefo e outros mais. E quando a cruz ela começa a afundar e chega no seu limite, ela trava. Ela dá um soquete. Aquilo rasga mais os cravos nas mãos e nos pés do Salvador. Ele não abre a boca. Você acredita nisso? Eu creio piamente. Não creio, eu tenho certeza. Certeza. Assim como estou aqui agora narrando isso para você. E ele foi deixado no meio. Cada ladrão foi posto do lado. Salmo 22:16. E aquele mesmo Pôncio Pilatos mandou escrever uma placa e colocar em cima dele. E ela estava lá em cima. Já tinha sido pregada. O que estava escrito? Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Em letras garrafais. Mas sabe o que é curioso? Que não estava escrito só numa língua.
em 3 línguas. E os judeus começaram a coçar as vistas, porque eles tinham rido tanto, debochado tanto, ofendido tanto que tinham cuspido, estavam até secos. Era escassez de guspe e descarradas. O que estava escrito? Porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. Era justamente no meio do lixo. O portão que dava para o monturo, eu já falei isto, a porta oriental, hoje é chamado Portão da Misericórdia. E estava escrito em hebraico, em grego e latim. E diziam, pois, os principais sacerdotes assim, né? Os judeus, lógico. Ô Pilatos, não escreva Rei dos Judeus, mas que ele disse, sou o Rei dos Judeus. Sabe que Pilatos respondeu, como eu escrevi, ponto final. O tipo, calem a boca agora. Aliás, calar a boca é uma arte, né? É uma arte. Agora, o que significam os 3 títulos? Ou, na verdade, tinha uns títulos, não é melhor? Mas 3 idiomas. Olha, hebraico era o povão, meu irmão. Então, o povão que lia em hebraico recebia a notícia. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Lembra que eles tinham dito? Em 19:15, que não temos rei senão a César. O próprio emissário, representante de César, disse, nomeou, que ele era o Rei dos Judeus. Para os hebreus. Mas por que em grego também? Grego significa a elite da época. Na verdade, é a elite intelectual. Tá bom? Os mecenas, os artistas, afamados. Então, para todos os intelectuais, todos os artistas, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, em grego só para eles. Mas por que também o latim? Como é curioso isto. Pilatos não sabia o que ele estava fazendo. Ele estava profetizando, sem saber. Instigado pelo Espírito de Deus, escreve assim. Latim significa o mais elevado do povo, as autoridades, os governos, os políticos. Esses representavam Roma. Então Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, para toda Roma, para toda a elite política e governadores do mundo. Jesus de Nazaré, o meu Jesus, o teu Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, para todos os povos, línguas, nações. Aleluia! Eu sou recebedor. João 19:17-23, até 24. Depois que os soldados crucificaram a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes. Para cada soldado uma parte, porque 4 cercavam aquela cruz. Senão os homens poderiam vir e iriam arrancar pedaços dele, porque não eram homens. A cruz estava cercada por demônios. É o livro O Desejar de Todas as Nações, página 743 em diante. Eram demônios encarnados naqueles líderes e sacerdotes. E o próprio Satanás estava ao pé da cruz, instigando a multidão que retaliasse o cordeiro. Sabe por quê? Satanás não queria matar Jesus. Ele queria que ele desistisse. Que o sofrimento fosse tão implacável, tão insuportável, escutando aquele povo
ridicularizando o Rei dos Reis, que ele desistisse, que ele abrisse mão da sua humanidade, apesar de nunca ter deixado de ser divino, mas que ele tomasse a divindade ali na cruz e descesse da cruz, ainda que diziam, meneavam a cabeça: se é o Filho de Deus, desça da cruz. Olha o que o diabo fala. O que o mantinha ali? O que o prendia na cruz? O que o segurava naquele madeiro? Só tem uma resposta. Ele podia ou não podia ter saído de lá? O que você acha? Mas ali, ele decidiu fazer uma escolha. Era ele ou era você? E você sabe o que ele escolheu. Você sabe. De novo me dá vontade de chorar. Cada vez que eu sei que ele me escolheu. Me fere o coração. Me fere o coração. Ele estava nu. Os soldados embaixo debochavam da sua vestimenta, cortada em 4. A túnica não cortaram. A túnica era uma peça que não havia costura, toda tecida, de fio tinta, de alto a baixo, sem costura, eu repito. Então eles disseram uns aos outros: não vamos rasgar essa túnica, mas vamos lançar sorte sobre ela, para ver quem será que ficará com essa túnica. Sabe por que isso foi dessa maneira? Para cumprir-se a Escritura, que diz assim: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Os soldados fizeram todas essas coisas. Salmo 22, 18. E Mateus 27, 38. Mas sabe por quê? Jesus estava no meio, entre os dois ladrões. É demais. É demais. Porque Pilatos não sabia o que estava fazendo. Ele que mandou que fosse no meio. Significa que a posição central de Cristo, que Ele deve estar no centro da vida de todo homem. Porque quando Ele estiver no centro, tudo que estiver do lado cai por terra. Aquele que veio para roubar você, o verdadeiro ladrão, cai por terra. Aquele que veio te matar, cai por terra. Aquele que veio destruir você, cai por terra. Porque Cristo está no centro, onde Pilatos colocou sem saber o que estava fazendo. E hoje eu declaro para todos que estão me ouvindo que na minha vida Jesus está no centro. Ele sabe. Ele sabe. E quem está em pé, cuide para que não caia. Então, a minha oração é: nunca deixe o centro da minha vida, Senhor Jesus, meu Deus e meu Senhor. Pai de amor, em nome dele, meu amorável Jesus, eu imploro por este irmão, este amigo, esta irmã, esta mãe. Eu imploro por este pai, eu imploro por este irmão solitário, por esse cônjuge, esse filho, este enfermo, este endividado, este desempregado, desempregada, este injustiçado, este abandonado, aquela abandonada também, traída, pisoteada com palavras. Pai, o Senhor trouxe libertação. Jesus é libertação. Jesus é um caminho onde não existe caminho nenhum. Jesus é a verdade onde não existe verdade. Ele é a vida. Quando nós vivemos como se não tivéssemos mais acesso à vida. Ele é tudo. Em nome dele eu oro. Em nome dele eu oro. Amém
Eu sou recebedor. Amigos da fé, companheiro de jornada, será que você compreende a necessidade de se inscrever para nos ajudar a ter da plataforma YouTube consideração maior, para que eles ofereçam a outros a possibilidade de ouvir nossas narrações do sofrimento do Filho de Deus e da sua redenção? Você entende a importância de compartilharmos isto? De inscrever-se, colocar um like ou dislike segundo o teu coração, um comentário que é tão importante para que a plataforma também reconsidere, e acionar o sininho. Se não for te pedir demais, faça isso, nos ajude. Eu te agradeço. Jesus te agradece. Os anjos também te agradecem. Em nome de Jesus.